Albert Park, você vê aí o recorde da pista 1:24.125 do Schumacher, a velocidade de 226, praticamente 227 km por hora. Vamos ver o seguinte, vamos brincar de virtual aqui, vamos ver como é que fica o grid de largada aqui. Vamos mexer um pouquinho. Os carros aí saindo virtualmente nos boxes, aí o Fisichella com a Renault, aí vem o Trulli com a Toyota, aí vem o Mark Webber com a Williams. Aí vem o Villeneuve com a Sauber. Aí vem o Coulthard com a Red Bull. Aí vem o Klier com a Red Bull. E se todos eles forem devagar assim, o Rubinho vem lá de trás e passa todo mundo. Ou o Schumacher, que não apareceu nesse virtual, né? Vem rapidinho lá de trás e passa por todo mundo. Muito bem, já nós vamos para a volta de apresentação e para a largada, para a primeira das 58 voltas. Nesta primeira etapa da temporada que promete muito na Fórmula 1. E como eu dizia agora há pouco, você está confirmando aí o grid de largada. Tá certo? Fisichella e Trulli na primeira fila, Mark Webber, Villeneuve, Coulthard e Klier, já mostramos isso. Como eu dizia agora há pouco, Reginaldo e Burt, eu não acredito que vai continuar assim, com esse negócio de volta sábado, volta domingo e só vai mudar pelo caminho. Muita coisa vai mudar pelo caminho. Já mudou uma coisa agora. A história do pneu. Por quê? Não pode trocar pneu. Se furar, como é que faz? Aí pode. Um pneu, porque aquele que furar. E se um piloto parar para trocar e a equipe entender que o piloto, que aquele pneu vai provocar uma situação de perigo, ele está para explodir, por exemplo, poderia chamar para o boxe e poderia trocar o pneu e não poderia reabastecer, porque não poderia haver nunca reabastecimento e troca de pneu junto. Já chega agora a informação, o Charles Whiting já informa que pode, desde que a equipe, que esse pneu seja analisado depois e que fique comprovado que ele trazia um risco iminente. Então você pode parar para trocar um pneu, se a equipe assim entender, e neste momento pode reabastecer. Nem começou, eles já estão mudando as mudanças que fizeram. Vai ser uma coisa muito confusa, até todo mundo aprender como é que vai ser a Fórmula 1. Você sabe que eu acho que o formato é bom. O formato cria expectativa, cria coisas novas aí. Daqui a pouco até gostaria de comentar sobre isso. Mas é lógico que vai haver adaptação no decorrer do tempo. Uma delas, por exemplo, em vez de fazer no domingo, podia valorizar o treino de sexta, fazer uma tomada na sexta, no sábado. Muita coisa vai mudar. Como era antes na Fórmula 1, como sempre foi, até que se valesse só o do sábado. Já eles partem para a volta de apresentação. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Jaime. Para ficar bem claro, então, quando eu falei do pneu furado, o pneu furado, ele mesmo com o pneu furado, não só no risco, ele não jamais poderia existir abastecimento e troca de pneu junto. Agora já pode, não só o furado, como o que está em risco, trazendo risco eminente. Agora, que vai ficar, que está curioso, tá. Por exemplo, Burt, o Schumacher vem lá da última fila, mas não pode vir despejando muito não, porque senão vai deteriorar o pneu e depois não vai ter pneu para o fim da corrida. Ele vai ter que pensar muito, principalmente nas ultrapassagens, porque antigamente você podia forçar uma ultrapassagem, travar a roda dianteira e deixar o pneu praticamente quadrado às vezes. E se isso acontecer agora, ele vai ter que usar esse pneu até o final da corrida, então o Michael vai ter que ter muito mais cuidado agora. Vai começar a temporada da Fórmula 1, lá vão eles para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. 5.303 metros e daqui a pouco serão 58 voltas. Um total de 307 quilômetros, mais 554 metros. Aí você vai vendo os carros fazendo o balé da Fórmula 1. Balé mais comedido, né? É, mais comedido. Há quantos e quantos anos a gente vê isso, acompanha isso, buscando um melhor aquecimento dos pneus. No belíssimo circuito de Albert Park, uma cidade realmente encantadora. Melbourne, cidade litorânea na Austrália. Aí a torcida australiana. Galvão, sabe uma das coisas que eu vejo assim como mais interessantes, principalmente no item pneu? Você vê aí a velocidade do vento, a temperatura praticamente da pista, né? E a temperatura ambiente, que é 19 graus, no treino era 18. O que eu acho muito interessante é que o rendimento dos pneus, embora eles sejam mais resistentes, tanto de uma fábrica como de outra, ele vai variar conforme o momento da corrida.
E vai ser muito importante a sensibilidade do piloto, ele saber a hora que ele está na possibilidade de utilização máxima de um pneu ou na hora que ele tem que poupar. Fica valendo bastante a sensibilidade do piloto, mais talvez do que a estratégia, aquela coisa dos engenheiros, do estrategista da equipe. É muito bom isso. Tá vendo aí a equipe Toyota, o Trulli larga na primeira fila, na segunda posição. Tem um novo procedimento de largada caso exista algum problema. Aquela coisa do motor morrer, o carro não sair. Então, vem a luz vermelha. Primeira, segunda. Você sabe que vai até acender todas as luzes vermelhas, quando apaga, vai embora. Então, vamos dizer que um carro tem apagado o motor. Aí, são 5 luzes vermelhas, né? O piloto ergue o braço. Muito bem. Antes, o que se fazia? Parava por ali, vinha a equipe toda, vinha todo mundo e voltava ali e trazia pneu e trazia aquela coisa de acionar a bateria externa para o carro pegar. Agora não. Faz isso, aparece uma luz laranja, aparece uma verde e eles partem para uma nova volta de apresentação, uma nova volta de aquecimento de pneus. O carro quebrado é retirado e levado para a porta do box. Se ele tiver condição, ele larga dali. Se não tiver condição, não larga. Os carros vêm, alinham de novo. É dada uma outra largada. Aí parte para uma largada e a corrida passa a ter uma volta a menos. Então, esse é um novo procedimento. Vamos esperar que não aconteça nada com ninguém, que é para ver se que isso não tenha que acontecer. Vamos lembrar também que para esse ano mudaram o procedimento de largada. Os carros têm mais limitações para o piloto não conter tanta ajuda do equipamento. Então vamos ver o que acontece agora em termos de desempenho entre um carro e outro. Agora que você não está mais lá, Burto, conta para nós aí. Não era conversa aquele negócio que não tinha largada de botão? Para ser sincero, era conversa. Diziam que era manual, mas a única diferença em relação a 2003 é que ao invés de apertar um botão, você soltava a embreagem com a mão. E o resto mas do carro você não fazia controlava sozinho. nada, era tudo automático. São dribles no regulamento. Vamos lá. Exatamente. Aí o Flávio Briatore. Carro dele larga na pole position, ele é o diretor da Renault. Olha só, já tem carro com problema ali na fila. Ó, foi bom eu ter explicado, porque vai acontecer isso. É o Raikkonen ali, a luz laranja, como eu disse. A luz laranja, como eu disse, a verde vai embora. Vambora, gente. Acho que esqueceram de avisar os pilotos, hein? Avisaram pra gente e esqueceram de avisar os pilotos. Lá vão eles. Ficou o carro do Raikkonen. O Raikkonen vai largar, se conseguir, dos boxes. Você vê ali a fumaça do pneu quando tracionou ali para arrancar. Parecendo motor, eu acho. Deu impressão de fumaça de motor, mas foi. Girou ali em cima dos pneus o Ralf Schumacher. Então, bastou eu explicar ali o procedimento. Então é assim, olha, tá aí o Raikkonen. Agora tem que empurrar o carro dele. Tira daí. O combinado é esse. Deve estar travado, amigo. Então está acontecendo o quê? Outra volta de apresentação. Olha, o carro dele vai ser levado para os boxes. E se ele acionar lá, ele larga depois que o último passar pela saída dos boxes. Tá certo? E a corrida vai passar a ter 57 voltas. Não tem mais 58. Tem 57 voltas. Está acontecendo de tudo nesse regulamento novo. Um teste... Estão usando tudo. A prova de fogo aí da mudança de regulamento. Quer saber outra? Se tiver um acidente, que entrar o safety car e for aquela demora para tirar o carro, entra uma bandeira vermelha, o safety car entra, os carros vão e não largam mais em movimento o safety car partindo para o box. Para de novo e vai outra vez. O Raikkonen está parado, ele tem que largar da porta do box. Ele não pode voltar para a pista. Já perdeu 10 posições, né? Já perdeu 10 posições. E vai ficar muito tempo parado agora, é perigoso de superaquecer o motor e de repente nem conseguir largar. Então a corrida passa a ter 50... Olha onde é que está o Raikkonen, tá vendo? Ele só pode sair daí quando o último carro passar por ali. Rubens Barrichello passa a ser o 10º. Felipe Massa passa a ser o 17º. Todos ganham uma posição. Já que o Raikkonen vai largar com a McLaren dos boxes. Sorte do Montoya, que estava na frente dele, vai levar aí muita vantagem em cima do Raikkonen, na briga particular que seguramente eles vão ter durante o ano inteiro. Galvão. Diga, Bassan. Essa alteração na regra de última hora foi um pedido das equipes, e especialmente da Ferrari, porque em algumas equipes o pneu dianteiro esquerdo
está tendo muito desgaste. Elas alegaram que isso poderia comprometer a segurança dos pilotos e por isso houve essa autorização de última hora, Galvão. Muito bem. Lá vem os carros para formar novamente no grid de largada. Se acontecer de novo, é outro que vai lá para trás do carro do Raikkonen, outra volta de apresentação, aí passaria a ter 56 voltas a corrida. Olha que curioso, 3 ex-minardistas, né? A equipe mais pobre, a equipe por onde praticamente se começa, muitos pilotos começam. 3 deles, Fisichella, Trulli e Weber, os 3 nas 3 primeiras posições do grupo. Lá vem a Fórmula 1 para tentar largar de novo. Aí o Flávio Briatore. Aí Antônio Pisonia, piloto de testes da Williams. No finalzinho, no último segundo do jogo, ele perdeu a vaga de piloto por Nick Heidfeld. Vamos lá. E dizem que foi por pressão da montadora alemã que fornece o motor. E o Heidfeld é alemão. Vamos lá, vamos para a largada. Luz vermelha, vai agora, todo mundo. Raikkonen tem que largar nos boxes. Apagou, largou, começa a temporada. Fisichella, Schumacher já vem forçando lá atrás. Trulli é o segundo, Weber é o terceiro. Mergulha Villeneuve por dentro. Olha que largada. Olha que largada ali no Coulthard. O Coulthard sempre largou bem, amigo. Sempre, historicamente, ele largou bem. Ele traz a Red Bull ali na terceira posição. Olha o Trulli, olha o Coulthard. Excepcional a largada do Coulthard. O Villeneuve foi ficando muito. Barrichello já vai para cima dele. Rubens Barrichello tentando ganhar posições. Olha o Rubinho ali, já vem forçando. Aí vem Fisichella, aí vem o Trulli, aí vem o Coulthard. Aí vem Mark Webber. Olha onde é que já está o Nick Heidfeld. Barrichello já abre caminho. Felipe Massa tenta se posicionar lá atrás. Rubens Barrichello ganhando posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rubinho é o sétimo. Sétima posição para Barrichello. Por esse início de corrida e pelo ritmo do carro, vê-se que Barrichello está na briga nessa corrida. Schumacher vem tentando abrir espaço. Ele está ali atrás de um carro da Jordan. Schumacher fica atrás do carro do Monteiro. Olha só, o português estreando e atrás dele vem o inúmeras vezes campeão do mundo. Será que vem mais um título aí? Já passou. Botou de lado e foi embora. Não tomou conhecimento do português Monteiro. Schumacher ganhando posições. Rubens Barrichello também. Olha o Rubinho aí, vem passando, hein? Vem passando o Rubinho. Está ali na quinta posição. Primeira Fisichella, segunda é o Trulli, depois Coulthard, Weber, Heidfeld, Cria, Montoya. E Barrichello na oitava posição. Ele teve algum problema ali, porque ele já tinha passado. Ele chegou a estar em quinto. Felipe Massa, 13ª posição. Schumacher já é o 15º. Deixa eu contar direito essa posição do Rubinho aqui. Ele chegou a estar em sétimo. Olha já travada de roda. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema, amigo. Travou roda, complica toda a vida do cidadão. Olha lá o Raikkonen com o Schumacher, os dois ali. O Schumacher largou da última fila e o Raikkonen largou dos boxes. Que estreia do português, o Thiago Monteiro, né? Ele, numa mesma volta, praticamente numa mesma curva, numa saída de curva, passou de um lado o Schumacher, do outro lado o Kimi Raikkonen. Curiosidade do Thiago Monteiro, a mãe dele é cearense. Você vê que o número de voltas não é mais de 58, como eu dizia, de 57. E olha como tem ação a McLaren, como funciona a McLaren, como o Raikkonen vem para cima do Schumacher. Mas as McLarens têm menos peso. Elas foram muito mais rápidas que o Rubinho e o Barrichello, entraram na pista um atrás do outro. Entrou o Montoya, depois entrou o Rubinho, depois entrou o Rubinho, depois o Montoya, depois o Raikkonen. E os dois foram muito mais rápidos que o Rubinho no treino pela manhã, que definiu as posições do grid de largada. Fisichella é o primeiro, o Trulli é o segundo, a terceira posição é do Coulthard, o quarto é Mark Webber, o quinto é Heidfeld, o sexto é Clean, o sétimo é Montoya e o oitavo é Barrichello. Você vê o Villeneuve em nono, o 10º Alonso, Button 11º, Ralf Schumacher 12º, Massa passou ali 13º, Sato é o 14º, Schumacher já na 15ª posição, Raikkonen é o 16º. 2 voltas completadas. Você está vendo ali o Felipe Massa.
O Villeneuve tem a 9ª posição e o Alonso vem logo atrás dele ali em 10º. Aí a repetição da largada, olha só. Schumacher como trouxe para o meio lá atrás. Olha a largada do Coulthard ali, olha só como ele vai para cima do Villeneuve primeiro. E depois ele joga entre o Villeneuve e o Mark Webber. Fantástica manobra do Coulthard. Deu uma travadinha de pneu ali, pode ter estragado um pouquinho, mas foi fantástica. Aí nós estamos no carro do Villeneuve, olha o Coulthard ali, ó. Olha lá o Coulthard, olha o Coulthard. Travou o dianteiro direito, mas fez uma belíssima manobra. O Villeneuve sobrou para ele para tudo que é lado. O Villeneuve parece que ainda não se achou. Você viu como o Heidfeld passou pelo Villeneuve ali também, né? Ele não se achou e não sei se vai se achar. Eu duvido. Eu aposto que não termina a temporada, vai ser substituído. Também acho que não. Aí o Coulthard, aí você vê o Webber, que é o 4º, o Heidfeld já vem atrás dele em 5º. Aí aparece o Coulthard, aparece o Webber, aparece o Heidfeld. Seguem as mesmas posições, Felipe Massa está atrás do Ralf Schumacher, recebe o ataque do Sato e o Schumacher já vem próximo ali para brigar pela 14ª posição com o Sato, com o Takuma Sato. E o Raikkonen coladinho ali no Schumacher, colado ali no Schumacher. Aí passando o Coulthard, vem as duas Williams. Este é o piloto da casa, o australiano Mark Webber. 3 voltas completadas no total de 57 voltas. Começa a Fórmula 1. E não é a mesma Fórmula 1. Quero ver. É aquela velha história. Se você usasse uma expressão bem popular, quem é que vai ter mais garrafa vazia para vender no final da corrida? Ou seja, quem vai ter mais pneu para andar mais rápido no final da corrida? Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Não é só o final da corrida, não. Vai ser muito interessante. Que vai ter... Olha o que eu estou vendo ali, ó. Nuvens negras. Vai ter, pelo menos, eu imagino, umas 4 momentos absolutamente diferentes da corrida no que se refere a pneu. Galvão. 4 voltas completadas. Galvão, a McLaren informou que Raikkonen teve um problema no câmbio, na passagem de marchas, e por isso todo o procedimento de relargada. Problema no câmbio de Kimi Raikkonen. Informou Bassan, Fisichella e Trulli já abrem. Aí vem o Coulthard e o Mark Webber atrás. Curioso é que esse carro do Coulthard, hoje a equipe chama-se Red Bull, que comprou a Jaguar. Então o Webber está andando atrás do carro que era o carro dele na última temporada. Ele foi para o Williams, está andando atrás do carro que era o carro dele. Aí passa o carro do Coulthard, passa o Webber, passa o Heidfeld, vem ali o Klein, depois passa o Montoya, depois passa Barrichello. Aí na sequência Villeneuve, Alonso, Jason Button, Ralf Schumacher, Felipe Massa, Takuma Sato, Michael Schumacher e atrás dele Kimi Raikkonen. Esses são os 16 primeiros. E aí a câmera colocada no carro do Webber. Na Williams de Mark Webber. Poderia até se dizer que nesse caso, Galvão, o Webber era uma das peças que não funcionava na equipe, que foi um fracasso total, mas seria maldade, porque ele era a única coisa que dava certo lá naquela equipe horrível da Jaguar. 1:26.387 a volta do Fisichella, faz a melhor volta. 1:28, perdão, 387. O Trulli virou 1:28.495, o Coulthard 1:29.426, o Webber 1:29.112, o Heidfeld 1:29.184, o Klein 1:29.197, tudo na mesma balada. O Montoya é mais rápido, 1:28.845. Montoya tem carro para ir lá para frente. E Rubens Barrichello 1:29.252. O Rubinho já não consegue andar na mesma balada do Montoya. E o Montoya está limitado ali pelo Klein. Lembrando apenas que a Renault teve uma performance muito boa na pré-temporada. A única dúvida era em questão da resistência do motor e do câmbio. Então não é nenhuma surpresa ver o Fisichella andando bem, mas vamos ver se ele aguenta. E ninguém vai arriscar fritar pneu nesse princípio de corrida. As ultrapassagens, o maior número de ultrapassagens vão ficar para o terço final da corrida, quando houver muita diferença de pneu entre um carro e outro. Você veja que nitidamente tem muito mais conjunto, um conjunto muito mais forte, um desempenho muito melhor. A Williams ali
do Webber e ele está ficando preso atrás do Coulthard, que está ali à frente com a Red Bull. Enquanto isso, melhor para o Trulli, para o Fisichella e para o Trulli, que estão abrindo, estão indo embora. Lá na frente. O Coulthard, sem dúvida, conseguiu um bom acerto desse carro, que ele foi o terceiro mais rápido no treino oficial de hoje. E veja que o Rubinho já não consegue acompanhar a turma aí, mesmo ela estando limitada pelo desempenho do Coulthard. O Coulthard, por exemplo, virou agora 1:29.095, o Rubinho virou 1:29.158. São os dois que não tem ninguém à frente. Tá aí tá de cara pro vento o Coulthard e o Rubinho também tá de cara pro vento. Tá certo que a situação do Rubinho ainda é melhor, porque tá de cara pro vento o Coulthard, mas tá ali atormentado pela presença atrás. A presença ali atrás do Mark Webber. O Rubinho não, tá de cara pro vento e não tem ninguém atrás dele, quer dizer, tá mais pesado realmente. Burti, não tem a menor diferença, tá mais pesado. Esperamos que sim. Isso tem tudo a ver com a estratégia que a Ferrari deve ter adotado para essa corrida, especialmente por não ter andado na sexta-feira como deveria, por ter chovido ontem. Então acho que o mais correto é fazer essa primeira parada mais longa para conseguir ganhar posições, principalmente por ter largado atrás. Olha a diferença que tem do Villeneuve pro Rubinho. O Rubinho tá mais pesado, Reginaldo, e o Villeneuve tá ficando uma semana para trás e prendendo o Alonso ali atrás dele. Você jura que você não acredita que ele vai até o fim da temporada? Eu acho que vai ser substituído. Tem um caso aí, comenta-se muito. Já foi. Alonso já passou. Tem um caso que se comenta muito aí, é o provável divórcio da Sauber com a Ferrari, né? Voltou. A velha parceria da Sauber e da Ferrari. Vamos lá que essa briga tá boa. O Alonso passou, aí comprometeu a curva, o Villeneuve deu o troco nele. Deu X para cima dele. As nuvens estão cada vez mais negras. 50 voltas restando para o final da corrida. Isso você vê que o Villeneuve ainda sabe fazer bem, né? Quer se defender. Deixa eu só completar essa história. Esse divórcio da Ferrari com a Sauber pode ter por trás dela a BMW, tremendamente interessada em comprar definitivamente a Sauber. E aí ela pode querer botar um outro piloto aí. Há até a possibilidade de Pisoni, né? Se o Frank Williams ceder. Frank Williams não gosta de emprestar piloto, não. Nesse caso, para ele seria bom negócio. Mas é difícil, porque se a BMW fez todo o jogo para não ser o Pisoni, por que ela vai agora chamar o Pisoni? Estamos no primeiro começo de temporada, por exemplo, o Massa tem que estar descendo, mas tem 19 corridas. E o Felipe Massa tem tudo para fazer uma temporada tão melhor que o Villeneuve, que pode ser o ano da afirmação definitiva do Felipe Massa. Aí o Alonso segue ali atrás, você vai junto com o espanhol na Renault, que começa o ano como o carro da vez. Tanto que está na Fisichella, está lá na frente, vai abrindo 2 segundos, ponto 3 para o Trulli, que é o segundo colocado. E já abre 7 segundos, ponto 3 o Fisichella, que é o primeiro, para o Coulthard, que é o terceiro. Quanto à eficiência aerodinâmica do carro desse R25 da Renault, ninguém tem dúvida nenhuma. O problema é aquele, como disse o Burti, a durabilidade, que é aí que se confiava mais na McLaren. Galvão, diga lá. Com relação a essa confiabilidade da Renault, a própria equipe tem medo, porque foi a que menos saiu dos boxes nos treinos livres. Foi tocada quase o tempo todo, vendo os outros carros passando pela frente. E o Alonso sabe que tem que passar o Villeneuve. O Villeneuve está segurando demais. O Villeneuve virou essa volta, por exemplo, em 1:29.376. Lá na frente, eles estão andando em 1:28.1. O Fisichella, 1:28.0 o Trulli, 1:28.1 o Mark Webber. E o Alonso vê o companheiro dele andar em 1:28.1 e está andando ali em 1:29.5, preso pelo Villeneuve, que está à frente dele. Um detalhe interessante que eu me lembrei, Galvão, a gente viu na última corrida do ano passado aqui em Interlagos, os pilotos sofrendo muito fisicamente. Apenas para dizer que aquilo ali era o replay, não estava acontecendo, não, era o replay da ultrapassagem troco que nós tivemos entre Alonso e Villeneuve. Então, e os pilotos sofreram muito. Olha onde foi o Alonso, amigo. Os pilotos sofreram muito fisicamente aqui em Interlagos, e conversando com eles agora na pré-temporada, todos disseram que com esse novo regulamento, com menos pressão aerodinâmica, que os carros ficaram muito mais fáceis de guiar e que eles vão ter menos dificuldade do lado físico, principalmente no pescoço. Felipe Massa permanece em 13º, Barrichello na 8ª posição. Barrichello já consegue virar agora abaixo de 1:29.
É o peso do carro. Está diminuindo o peso. O Trulli faz a melhor volta na pista, 1,27,8 contra 1,28,0. Baixa para 2 segundos a diferença. O Trulli dá a impressão que vai partir para o ataque. Olha só o Alonso, olha onde é que ele vai, onde é que ele vai, onde é que ele vai. Traz de volta. Pisou na grama e trouxe de volta. Restando 48, é mais uma vez o replay. Restando 48 voltas. Alguma coisa voou ali do carro. Alguma coisa debaixo do carro, ela saiu debaixo do carro ali. Se for o assoalho, compromete a eficiência aerodinâmica. Vamos ver daqui pra frente. O Trulli está voando baixo e vai começar o ataque para cima do Fisichella. Eu falava do Rubinho porque o Rubinho não estava conseguindo, mesmo de cara pro vento, Reginaldo, virar abaixo de 1,29. Agora está baixando o peso, ele já virou 1,28,9. Conseguiu virar abaixo de 1,29. Vai dando toda a pinta que está realmente pesado o Rubens Barrichello. Claro, aqueles 2 segundos e meio em relação a pilotos que treinaram nas mesmas condições dele, nas mesmas condições da pista, no mesmo momento, não tem justificativa técnica, só pode ser coisa de peso. Fisichella é o primeiro, Barrichello é o oitavo. Massa é o 13º, Schumacher é o 15º. Globo, a gente se vê por aqui. Restando 47 voltas, 10 voltas completadas. A corrida era para ter 58, vai ter 57 no novo procedimento, já que o Raikkonen teve problema e a primeira largada foi abortada. Olha só o Barrichello, 7,8 à frente do Villeneuve, meio segundo à frente do Alonso. O Alonso, 1 segundo e 2 à frente do Jenson Button. Jenson Button vem na 11ª posição, Ralf Schumacher é o 12º, Felipe Massa é o 13º, Takuma Sato o 14º, Schumacher vem na 15ª posição. Aí já tem uma diferença enorme. Imagine o Schumacher nas condições de poder detonar os pneus, ele largando em último, essa altura, estava entre os 10 primeiros, mas na pior das hipóteses. Está lá em 15º, quietinho, porque ele sabe que se ele sair forçando demais para cima do Takuma Sato, ele não vai ter pneu para o fim da corrida. Porque, na realidade, ninguém sabe o que vai acontecer nas voltas finais. É a primeira corrida do ano. E é uma pista que o asfalto não é abrasivo. Na hora que você pegar aquele que vai largando pedaço de pneu para todo lado, então, as equipes não têm ainda essa referência. É uma enorme incógnita. O que vai acontecer nas últimas 10 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Mais uma volta completada. E tá o Alonso ali atrás do Villeneuve. Aí já chega um pouquinho mais o Jenson Button. Tá aí o Jenson Button e atrás dele o Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher é companheiro do Trulli. O Ralf Schumacher está na 12ª posição, o companheiro dele está na 2ª posição. Em função disso que você disse, Galvão, do asfalto pouco abrasivo, eu acho até que esse ritmo de corrida no novo regulamento, primeiro porque ninguém conhece ainda, ninguém sabe no que vai dar essa história dos pneus. Mas eu acho que se fosse em outra pista qualquer, que gastasse, que consumisse mais, o ritmo seria outro. Estou achando até que eles estão acelerando muito para esse início de prova com essa necessidade de poupar pneu. E olha a briga Fisichella e Trulli. O Trulli fez a melhor volta, o Fisichella respondeu, agora o Fisichella baixa mais ainda como a melhor volta da prova. O Trulli deu uma erradinha ali, deu uma pisada na terra. Atrás dele está o Montoya e o Barrichello continua ali na mesma distância do Montoya. Deixa eu ver a volta do Rubinho. Olha só, 1,28,7 Rubinho. Tá baixando o peso, ele vai baixando. Ele tá virando 1,29,4, tá virando 1,28,7. São 7 décimos já que o Rubinho tá virando mais rápido. Aliás, todo mundo, vai baixando o peso de todo mundo, claro que vai baixando o peso de todo mundo. Mas o Rubinho agora, pela primeira vez na prova, virou no mesmo tempo do Montoya. O Montoya virou 1,28,721, o Rubinho virou 1,28,756. No ano passado, quem fez 2 paradas
conseguiu levar o carro até a 14ª, 15ª volta e depois a segunda parada por volta da 36ª volta. Então, como a gente já está na volta número 12, a tendência é que todos façam as 2 paradas. Muito bem, vamos ver. Pode ter gente com um tanque de 100 quilos e aprontar para uma parada só. A gente sabe que a Williams está para 2, que a Red Bull está para 2. E a Ferrari não diz para que está, mas com um tanque de 90 quilos, 180 quilos. Se você somar corrida, volta de apresentação, treino, dá 62 voltas. 3,2 quilos por volta? Tá bom, vai. Traz para 3. É uma conta simples, daria 186 quilos. Você só tem 180, não dá para fazer uma parada só. Agora na Fórmula 1 acontece cada coisa ali, porque às vezes... Sem esquecer que ainda tem que deixar 3 quilos no tanque, obrigatoriamente, para examinar a gasolina. Teoricamente estariam faltando 9. Mas como é a Ferrari, nunca se sabe. Vai que eles aumentaram o tanque sem ninguém saber. Era 90 quilos quando você era piloto de teste. Eles não te ligaram para te contar, Talvez. Pode estar com 95. Restando 44 voltas. E nesse domingo, às 15 para as 3 da tarde, meu amigo Fausto Silva comanda o show de atrações no Domingão do Faustão Globo. A gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. É a temporada da Fórmula 1, começando a nova Fórmula 1, a Fórmula 1 radical. Apertem os cintos, a Fórmula 1 está mais enlouquecida que nunca, ninguém sabe o que vai acontecer. Diz que ela começa a pegar trânsito. Eu quero ver depois de... Quero ver depois de umas 40 voltas. Aí você está vendo o Fisichella fazendo a ultrapassagem em cima da Minardi. Restando 43 voltas. Aí você está vendo o físico, como ele é chamado. É impressionante mesmo o ritmo do Coulter, viu? Um carro que a gente sabe que enquanto era Jaguar não acontecia nada. Ele agora sofreu um ataquezinho do Weber, já respondeu. Já virou 27,5, quer dizer, ele está virando na casa do Fisichella e do Trulli, os dois que estão na ponta. Precisa ver o peso, precisa ver se ele não vai ser o primeiro a parar. Vamos esperar, daqui a pouco começam as paradas para reabastecimento. Não pode trocar pneu. A não ser que fure um pneu, você pode trocar só um. Ou a não ser que o piloto traga o carro, troque um pneu. Mas vai ter que provar, muito bem provado. Como dizia um trecho do Samba da Bênção de Vinícius de Moraes, né? Tem que provar muito bem provado com certidão passada em cartório do céu. Como dizia a música do Vinícius. Deus. Assinado embaixo Deus e com firma reconhecida. Assim eram os versos do poetinha Vinícius de Moraes do Samba da Bênção, para provar que o pneu trazia risco iminente de acidente. Aproveitar para falar de duas exceções aqui, até porque as nuvens aí estão ficando carregadas. Se chover, faz-se a troca para pneu de chuva e aí pode reabastecer. É uma corrida diferente. E depois, vamos dizer, esteja chovendo, se secar de novo, voltam os pneus que estavam usando quando estava a pista seca, aqueles mesmos, não novos, e pode reabastecer também. Olha a Força G, as 4 direções da Força G. É bacana quando freia, né? É bacana a freada. O de resto A freada, é o vermelho. É o vermelho, porque de resto é essa para um lado e para o outro. Isso é mais... De acordo com a curva. É mais um efeito. Ah, que bacana. Porque agora você faz a curva para a direita, a Força G vai para a esquerda. Você vai para a esquerda, ela vai para a direita. Aí o Weber resolveu partir, Marco Weber resolveu partir para o ataque para cima do Coulter. Aí o Heidfeld. E logo atrás do Heidfeld o Klien. Por que é mais bacana a freada na Força G? Porque é todo o deslocamento do peso do carro inteiro, da parte traseira toda para frente. E isso causa um desequilíbrio. Aí que você vê a perfeição de uma performance de um carro de Fórmula 1. 15 voltas completadas, segue Fisichella na ponta Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, quanto mais nova, mais gostosa.
Você vê a repetição, olha só. Olha só a repetição ali, você vê quando o Klein fazia ali a ultrapassagem. Você viu lá a repetição, ia ver de novo para ver direitinho. Foi ali o Weber com o Coulthard ali. Se a gente pudesse ver de novo. Aí o Rubinho. Você viu o Rubinho fazendo a ultrapassagem ali. Volta mais rápida do Fisichella, 1:27.336. Primeira a parar é o Frisacher. A Menard é a primeira a parar. Vamos começar as paradas, hein? Primeiro a parar, a Menard. A Toyota está prontinha. Será o Trulli que vem em segundo? Ou será o Ralf Schumacher que vem em 12º? E o Fisichella vira 1:27.336 contra 1:28 do Trulli. Meteu 7 décimos nessa volta em cima do Trulli. Na mesma volta o Rubinho está virando 1:28.1. Ó, já está virando 1:28.1. O Massa 28.7. Vamos ver em relação ao Montoya. Agora ele virou muito mais rápido que o Montoya, hein? Você vê que o Trulli passou. Está pronta ali a Toyota. O Fisichella virou essa 1:27.1. O Trulli virou 1:27.9. E o Coulthard faz a melhor volta da prova, 1:26.853. Um detalhe que eu posso falar do Coulthard é que na Jaguar o problema nunca foi a equipe técnica não foi a parte técnica da equipe que era o problema sempre foi muito político, era uma equipe muito difícil de conseguir trabalhar. Então você vê que de repente só de mudar o comando, como já melhorou dentro da pista a performance e o resultado. O Coulthard faz a volta mais rápida. E lá vem o Alonso de novo. Alonso do Villeneuve. Foi aí que ele conseguiu passar e depois tomou o troco. Agora ele vai trazer para a linha de dentro, ali a repetição, você viu? Já tinha acontecido. Então foi a recuperação. Agora passe e some, amigo. Passe e some. E deixa o Jason Button para cima do Villeneuve. Olha, ele passa e some. Olha lá o Jason Button que vai para cima do Villeneuve. A Williams está pronta para troca. E o Ralf Schumacher está atrás ali do Jason Button. Fisichella, Trulli, Coulthard, Mark Webber, Heidfeld, Klein, Montoya, Barrichello, Alonso e Villeneuve são os 10 primeiros. Felipe Massa é o 13º. Schumacher permanece na 15ª posição. Até agora só o Frisacher da Minardi é que parou. Olha o Trulli. Olha o Trulli. Vai reabastecer o Trulli. Isso, freia para não passar ali do 100. Para. Não pode trocar pneu. Pode mexer na pressão, pode mexer na asa dianteira. Reabastecimento e vamos embora. Não mexer em pressão. Não pode calibrar o pneu. Heidfeld vai pro box. Tá ele aí, ó. Começam as paradas. Esqueceram agora. Tá aí o reloginho da parada, nunca mais apareceu. Só aparece depois que sai. 10.5 Heidfeld. É importante para ver o tempo que se para, porque não tem mais troca de pneu, para ver o tempo de reabastecimento. Fisichella agora é o primeiro, Coulthard é o segundo. Mark Webber é o terceiro, Klein é o quarto, Montoya é o quinto e Barrichello é o sexto. Já que Heidfeld parou e também o Trulli. Monteiro vai para o box com a Jordan. Monteiro foi para o box com a Jordan. Parada para Trulli, parada para Heidfeld, parada para Monteiro, parada para Frisacher e parada para o Albers. E segue os dois aí, ó. Coulthard em segundo e Mark Webber em terceiro. E o Coulthard não foi o primeiro a parar, hein? Quer dizer que o carro tá andando bem mesmo. Muito bom. Não foi o primeiro a parar. Não estava mais leve, não. Aí você tá vendo o Albers. Aí saiu, travou, parou. Olha, aquilo que eu disse, que eles tinham mudado a mudança, já mudaram a mudança da mudança. Acaba de chegar a informação que eles pensaram melhor e não pode, se você tiver que trocar um pneu furado ou um pneu em perigo, reabastecer ao mesmo tempo. Voltou para trás. Aí o Ralf.
É estranho, né, a Fórmula 1 com o carrinho parado ali só abastecendo sem trocar pneu. É estranho que todo mundo passa a mão em todos os pneus, examina, dá uma olhadinha. Todo mundo olhando, mexendo, mas não trocando. Ralf Schumacher. Um detalhe interessante da pré-temporada em relação aos pneus é que a performance era melhor depois da 40ª volta ao invés da 20ª volta, ou seja, quando o pneu estava na 20ª volta com o tanque já quase vazio para fazer o pit stop, ele tinha um desempenho moderado. Quando estava na 40ª volta com o pneu mais desgastado, o desempenho era melhor. Então, lógico que com a temperatura fria, isso podia ser uma vantagem, mas se eles conseguirem manter a mesma performance agora, com a temperatura mais quente, vai ser uma surpresa. Aí Mark Webber vai para os boxes. Eu dizia que você pode mexer na asa dianteira. Você vê que já tem um bico novo ali. A impressão de ser para o Klien. Aí está vendo o Mark Webber. Primeiro parou o Nick Heidfeld, agora parou o Mark Webber. Então Fisichella é o primeiro, o Coulthard é o segundo. Nesse momento o Montoya é o terceiro, o Barrichello é o quarto. Alonso faz a melhor volta da prova, 1:26.573. Fernando Alonso. Nesse momento o Barrichello é o quarto. Sato, que vinha logo atrás do Felipe Massa, e à frente do Schumacher, vai para reabastecimento. Aí o Sato, aí todo mundo vai lá, olha o pneu, passa a mão, tá tudo bem, faz carinho. Mas você já vê que já tem nos pneus do Sato ali, já tem alguma coisinha. A gente vai ter que se habituar também para tentar ouvir o que a equipe falou. « 20 voltas completadas, restando 37 para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams e Fórmula 1. Aí você vê o Montoya, que nesse momento é o terceiro colocado, e logo atrás Rubens Barrichello, que vem na quarta posição. O Massa é o 12º e atrás dele o Schumacher. Vai para os boxes David Coulthard. Vai para os boxes David Coulthard e o Karthikeyan vai para a terra. E traz de volta. Finalmente foi para os boxes David Coulthard. Montoya é o segundo, Barrichello é o terceiro. Fisichella é o primeiro, Montoya é o segundo e Barrichello é o terceiro. Ó. Nós temos 21 voltas completadas no total de 57. Se alguém chegar aí até 28, pode estar indo para uma parada só, amigo. 29 seria o correto, porque sairiam, ninguém ia adivinhar que ia ter 57. Piloto escuta alguma coisa? Se fosse, dá para escutar muito pouco, mas se for o rádio do Fisichella agora, eu escutei o motor falhando. Eu só queria ter certeza se é o rádio dele, porque se for, deu para ouvir o motor falhar. Isso eles prometeram que iam fazer. Quando colocar o rádio de alguém, vai estar o carro de alguém, para ver se alguém aparecer. Então o motor falhou. Amigo, se falhou, tá falhando bem, viu? Que ele acabou de fazer a melhor volta dele na corrida. 1:26.809. O Fisichella reclamou que o carro estava saindo um pouquinho de frente e a equipe disse que então não vai mexer no balanço dos pneus na hora da parada nos boxes, não vai alterar a pressão dos pneus. Alguém errou. Porque disse que estava tudo bem, saindo um pouquinho de frente, mas estava tudo fora. Parecia uma Sauber, mas posso estar enganado. Tinha alguém fora ali, hein? Aí você vê o Schumacher. Tinha alguém fora, deixa eu ficar de olho aqui. Na frente do Schumacher tem que estar o Felipe Massa. Eu acho que era o Massa. Olha só, o Villeneuve foi para os boxes, era uma Sauber ali fora. De relance eu achei que era o Massa. Era o Felipe Massa, porque o Schumacher estava atrás do Felipe Massa. Se era uma Sauber fora, era o Felipe Massa. O Villeneuve estava nos boxes, saiu dos boxes agora, o Schumacher estava atrás do Felipe Massa. Raikkonen. E vamos ver se o Felipe conseguiu voltar. Vamos ver se ele conseguiu voltar.
Vamos deixar completar a volta para ver se ele conseguiu voltar. Ou se ficou fora. Se apenas perdeu a posição do Schumacher. Ou se ele estava encostando ali. Fisichella parou. Depois de 22 voltas. Vai para 2 paradas. Montoya vai para os boxes. E o Rubinho vai para a liderança. Você vê como voltou ali o Fisichella. Alonso, outra vez melhor volta, o 26.066, voando baixo as Renaults. É agora que o Rubinho tem que andar rápido, porque tá todo mundo voltando para a pista com o tanque cheio e ele tá com o tanque vazio. O Schumacher vinha naquela atrás do Felipe Massa. Deixa eu ver aqui. Os 11 primeiros passaram. Felipe Massa, ele escapou e voltou. Perdeu a posição para o Schumacher. Não estava certo eu. Ele deu uma escapada da pista e voltou. Ele estava na frente do Schumacher e agora está 6 segundos, ponto 2 atrás do Schumacher na 12ª posição. 14 à frente do Villeneuve, companheiro dele, só que o Villeneuve já parou. O Alonso, que acabou de fazer a melhor volta e pela segunda vez ele faz a melhor volta, fez agora as 2 melhores parciais. Ele vai fazer a melhor volta de novo, o Alonso. Você vê que se ele não tivesse perdido aquele tempo todo atrás do Villeneuve, era um que estaria lá com muito mais chance de brigar pela ponta. Olha aí, vamos ver, olha aí. Nós estamos ali no carro do Schumacher. Você viu como ele perdeu o carro ali, o Felipe? Olha lá. Viu como ele perdeu o carro ali. Foi lá fora, foi na brita e voltou. Deu uma perdida no carro ali. Você via que o piso era vermelho, mas é brita. Aí tem brita vermelha, brita azul, brita amarela. Barrichello é o líder da prova. Ferrari está pronta, deve ser para o Rubinho. Barrichello não parou. Alonso está fazendo aquela história de que o Schumacher cansou de fazer, de tentar ganhar a corrida nas duas voltas que antecedem a parada. Alonso 3 vezes seguidas agora fez a melhor volta. Deve estar para parar. Não pararam. Barrichello, Alonso, Schumacher, Raikkonen e Felipe Massa. Só esses. Apenas esses não pararam. Você está vendo aí o Schumacher atrás dele e o Raikkonen. Eles estão assim desde o começo da prova. E o Ralf teve problema porque está com 2 paradas. E o Ralf Schumacher tem 2 paradas, é verdade. Felipe Massa faz a melhor volta dele na prova. 1:27.9. Baixa da casa de 1:28 Felipe Massa. Rubens Barrichello virou agora 26.5. Ferrari está pronta. Vamos ver quem vai. Na teoria deve ser Barrichello. 24 voltas completadas. É Rubens Barrichello quem vai para o abastecimento. Você baixa ali da faixa dos 100 km, já abre. O negócio de abastecimento é assim, ele abre sozinho. Você até uma certa velocidade ele permanece aberto. Você cai para essa velocidade, que é a velocidade limite do pit, que se na pista está sempre mais rápido, ele abre sozinho. Você vê que ele sai aberto ali. Quando ele ganha velocidade é que ele vai fechar. Olha lá, ganhou velocidade, ele fecha. Olha, o pit stop mais rápido de todos, 7.8. Tanto que no cálculo do computador aí, ele teria que dar só 15 voltas agora. É realmente aquela história de uma perna mais longa que ele saiu no início. 25 com 15 vai a 40 e faz uma outra de 17. Muito bem, Raikkonen está aí. Agora, nesse momento, apenas Schumacher e Felipe Massa. E o Massa está acelerando, 27.8. Outra vez melhor volta dele. Tanto que ele voltou 6 segundos, ponto 2 atrás do Schumacher, já está 5. Tirou 1 segundo e 2 do Schumacher depois que ele deu aquela escapada de pista. Globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. E como você disse antes, Galvão, se o Massa conseguir levar até a volta 28 ou 29, ele pode fazer uma parada. Só Schumacher e Felipe Massa. Só Schumacher e Felipe Massa.
E aí o Bassan perguntou pro Felipe Massa antes da corrida ao vivo, se lembra. Quantas paradas? Ele deu uma risadinha. Pode ser ele, o piloto, a fazer uma parada só. É, porque a Ferrari está pronta esperando o Schumacher. Schumacher e Massa, os dois que não pararam. Tá aí a Ferrari esperando o Schumacher. Tá vendo o Schumacher. Lá vem o Schumacher depois de 26 voltas. Vamos ver quanto ele vai botar. Vai fazer uma parada curta como fez o Rubinho. A mais curta de todas, na verdade, foi do Kimi Raikkonen. Vamos ver o Schumacher. Fisichella é o primeiro, Coulthard é o segundo, Mark Webber é o terceiro, Barrichello é o quarto. Ganhou a posição do Montoya, ganhou a posição do Trulli, porque ficou muito menos tempo parado. Funcionou a tática para o Rubinho. Ele vem na quarta posição e está 3 segundos e 6 atrás do Webber, que está colado no Coulthard. Ou seja, o Rubinho já está com uma possibilidade de brigar pela segunda posição. Lá para frente, para o Fisichella é difícil, porque o Fisichella está 12 segundos e meio na frente do Coulthard, que é o segundo colocado. O Rubinho já pode vir para a balada para brigar pela segunda posição. Eu acho que eu tô entendendo que o Rubinho está fazendo uma corrida muito inteligente, estou dizendo desde o início. Ele está na prova, está na briga da prova. Eu estou falando faz tempo que o Rubinho, com essa coisa de... vai ser muito importante você poupar equipamento. Ele é muito técnico, ele sempre poupou equipamento. Ó, e agora pode ser o ano dele, hein? E daqui para frente, Galvão, é que a gente vai ver, porque é a diferença do comportamento do próprio piloto agora, que o Fisichella, o Coulthard, que estão mais para frente, do próprio Webber, que também é um piloto agressivo, e o Rubinho está lá na dele, está fazendo a corrida certinha. A parada dele foi quase idêntica do Schumacher, 7.8 o Rubinho, 7.7 o Schumacher. 30 voltas para o final, Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Massa no box. Olha, o Felipe Massa para com 27 voltas completadas, restando 30. É possível. Difícil, mas possível. Precisa ver quanto tempo ele vai botar de combustível. E não mostrar a parada do Massa. E a gente vai ter que adivinhar. Quem está gerando é a própria FOM. Mas posso te garantir. Deixa eu só terminar aqui, já. Quem está gerando é a própria FOM, é a Fórmula One Management, ou seja, a empresa que gerencia e que cuida de tudo na Fórmula 1, ela é responsável pela geração. Posso te garantir o seguinte. Numa parada, por exemplo, do Villeneuve, que foi em 9 segundos, ele perdeu tempo de perda total 21.8. O Massa perdeu total 25.9. Quer dizer, 26. Então foi a troca mais longa de todas. Ele pôs muita gasolina mesmo para ir até o fim. Vamos ver. Se é para ir até o fim, pode chegar na zona de pontuação. Se é para ir até o fim, pode chegar na zona de pontuação. Nós temos aí 29 voltas para o final. Num total de 57. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Olha, o Fisichella virou um 28.6, o Coulthard virou um 27.7. Mesmo assim, ele está 11 segundos, ponto 1 atrás. O Mark Webber virou um 27.8. O Barrichello virou um 28.1. Ele está, em média, aí, de 3 a 4 décimos mais lento do que o Coulthard e o Mark Webber. E também mais lento que o Montoya. O Montoya virou um 27.8 na mesma balada dos outros. Dos 5 primeiros, o Barrichello é o mais lento. Outra vez ali, o estreante Karthikeyan. Outra vez o Karthikeyan, o indiano, foi ali pisar na grama. Olha isso, está muito bacana. Lá em cima você vê o giro. Tá certo? O máximo que ele chega, passando os 18 mil, está em 17. Onde está ali? Throttle. Ali é o acelerador. Brake é o freio. Está freando. Acelerando até metade, acelerando tudo. Embaixo a velocidade. Aceleração total. Sexta marcha, tira o pé, pisa no freio, traz para a segunda marcha. Ficou muito bacana isso. É bom lembrar que o tempo de volta, por volta, de aceleração máxima nessa pista é 64%. 64% da volta você está de pé embaixo. A primeira das 19 etapas da Fórmula 1 que promete muito este ano.
Tô esperando as últimas 15, 10 voltas para ver como é que o pessoal vai ficar de pneu. Um detalhe interessante é que, por ser a primeira corrida da temporada, você geralmente tem muitas quebras. E até agora apenas um carro quebrou, que é muito interessante. Vamos tentar ouvir aqui. Ele falou da vantagem de 10 segundos para o Coulter e que seria ideal tentar aumentar um pouquinho essa vantagem para porque ficar... era de 12.5, já é de 10.4. Eles estão alertando o Fisichella de que o Coulter vem chegando. Uma outra coisa também que é ótimo para o Rubens é que ele conseguindo agora fazer um quarto lugar, um terceiro lugar com o carro do ano passado, é certeza que quando eles colocarem o F2005 na pista, eles vão estar sempre brigando pela vitória. Então é importante, mesmo que ele não vença agora, ele conseguir marcar pontos importantes. Olha o Alonso para cima do Trulli. Conquista ali a 6ª posição o Alonso. Esse carro da Renault, amigo, tá voando baixo. Não tomou conhecimento do Trulli ali. Essa classificação tá errada, viu? Essa classificação é antes da ultrapassagem. Essa ultrapassagem que você tá vendo aí agora. O Alonso saiu da 7ª para a 6ª posição fazendo ultrapassagem em cima do Trulli. Se o Alonso não tiver gastando pneu demais... E o motor demais. É bom lembrar que o motor tem que durar 2 corridas. Esse motor que ele está andando tem que treinar 2 vezes na sexta, 2 vezes no sábado, 1 vez no domingo e correr na Malásia daqui a 2 semanas. E se ele, eu estou preocupado só com essa corrida. Se ele não estiver gastando pneu demais, ele está ainda vai lutar por muitas posições lá para frente. Quanto ao Rubinho, na sua dura missão de aproveitar as poucas chances que tem de aparecer, de correr ao lado do Schumacher, esta é uma ótima chance. Ele tem que fazer mais pontos que o Schumacher aí, com certeza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na última volta, o Coulter deu uma errada. Virou 1,28,9. Algum probleminha teve. Tanto que a diferença já foi de 10,4 para 11,8. E junto com ele o Weber, porque o Weber está muito próximo. O Weber virou 1,29,1. O Rubinho, que virou 1,28,0, se aproximou um pouquinho dos dois outra vez. Mas deve ter sido por algum erro do Coulter. A não ser que o Coulter repita outra volta ruim, aí sim já pode ter problema de pneu ou pode ter algum problema no carro. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. E neste domingo, às 15 para as 3 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. E logo depois, tem futebol ao vivo na Globo às 4 da tarde, os campeonatos estaduais. O Weber partiu para cima do Coulter mesmo, está pressionando. Tanto que a diferença dele em relação ao Rubinho, o Rubinho está atrás do Weber. Era de 3 e já aumentou. 3,4. E nesta manhã de domingo, 10h30, no Esporte Espetacular, tem o futebol de praia Brasil e Uruguai, decisão da eliminatória. Já tem seleções europeias classificadas, agora vem a Sul-Americana, vai ter uma outra eliminatória para equipes asiáticas. A Austrália entra nessa história também. Ásia e Oceania, como na Copa do Mundo mesmo, as eliminatórias para a Copa do Futebol de Campo. E depois a fase final, que será no mês de maio, aqui mesmo no Brasil. Então amanhã no Esporte Espetacular, o futebol de areia às 10h30 da manhã, Brasil e Uruguai, a velha rivalidade de Brasil e Uruguai. Você vê o Coulter, atrás do Coulter você está vendo aí o Weber. Mesmo tempo, 1,27,2 para cada um, e o Rubinho virou 1,28,3. O Rubinho está na dele. Nesse momento ele não tem equipamento para acompanhar os dois. A diferença tinha caído para 3, subiu para 3,5. Mas ele está sustentando 4,7 de vantagem para o Montoya. Felipe Massa tem a 15ª posição. Ele está 7,5 segundos atrás do Sato. Depois ele está 8,3 segundos atrás do Button. Depois ele está 9,1 segundos atrás do Villeneuve. Só que se todo mundo tiver que parar e ele não parar mais, ele ganha todas essas posições. Schumacher virou 1,26,7. Fez a melhor volta dele, mas está longe de ser a melhor volta da prova. Schumacher permanece ali na 11ª posição, amigo. E está 7 segundos atrás do Kimi Raikkonen. As Ferraris
de 2004, nesse momento, nessa prova, não tem condições de andar com os carros de McLaren, de Williams e de Renault. Tá essa pinta. Se continuar assim, eles vão acabar antecipando. Eles tinham a programação de estrear o carro novo em Barcelona, mas devem antecipar para a terceira prova em Bahrein. Restando 24 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. Tá me impressionando demais a performance desse carro da Red Bull. O Coulthard aí virou 27,2. O Mark Webber virou 27,1. O Rubinho virou 27,2. Jogou mais rápido. O Montoya virou 26,8. Vai começar a atormentar a vida do Rubinho. Montoya é o quinto, o Rubinho é o quarto. Alonso é o sexto, o Trulli é o sétimo. O Klein é o oitavo e o Heidfeld é o nono. E o Raikkonen é o 10º colocado. Schumacher é o 11º, Felipe Massa é o 15º. Imagine que essa equipe quer o motor BMW já para o ano que vem. E que a BMW já concorda que não vai ser exclusiva da Williams a partir do ano que vem. E a Red Bull é a primeira da lista e a outra é a Sauber, que a BMW gostaria de comprar. Vocês falaram agora há pouco de Ferrari. Aquela troca muito rápida do Raikkonen no pit stop, valeu a ele uma posição. Ele ganhou exatamente a posição do Schumacher, né? Lembrando também que o Webber é um piloto australiano, então ele vai brigar muito forte até o final para conseguir conquistar esse pódio. Mas ele está numa posição cômoda para o pódio, né? Ele tem que tomar cuidado para não atacar demais o Coulthard e jogar o pódio fora. E tomar cuidado com o Rubinho. Não, porque nesse momento ele tem 3,6 do Rubinho. Ele está numa posição cômoda. O Rubinho baixou para 3, ele já levou para 3,6. Quer dizer, ele está numa posição cômoda. A única vantagem é que o Rubinho, eu acho que deve parar um pouco mais tarde nessa segunda parada. E, consequentemente, ele pode andar mais rápido de tanque vazio e ultrapassar o Webber nos boxes. Vamos ver lá o que vai acontecer. Essa volta o Fisichella virou um 27,4. 12,2. A equipe pediu, lembra que ele falava no rádio? A equipe pediu para ele, ó. Tava 12 pontos alguma coisa, caiu para 10,4. Dá um gásinho aí. Você vê que tem recurso. Ele tá com recurso, tá com sobra. Ele deu um gásinho e já subiu a vantagem para 12,2 de novo. É a vantagem que ele tem pro Coulthard na segunda posição. Se não tiver problema a resistência do carro, a corrida está na mão do Fisichella. E seria muito bom ver uma equipe fora a Ferrari começar a temporada na frente. Acho que para o bem da própria Ferrari, para o bem da Fórmula 1, é muito importante ver a Renault, a McLaren, a Williams andando na frente e oferecendo uma grande resistência. Já está claro aí que vai ser uma temporada diferente das outras nesse início. E a Ferrari talvez tenha que antecipar realmente o carro novo. Aí o Raikkonen. Tem alguma coisa aí, ó. Tá com um bar de bordo solto. Tem alguma asa lateral. Tem alguma... Olha, aquela parte lateral tá solta, olha lá. E o assoalho também, Galvão. Todo comprometido. Isso aí ele pode ter dado uma escapada, trepado numa zebra, sem que a TV tenha mostrado. Tá comprometido ali o carro do Raikkonen. E se ele não sabe, é perigoso aí pegar num trecho numa curva mais veloz. Mas a equipe já deve ter avisado. A equipe já deve ter avisado. Mas olha, sem dúvida nenhuma, claro que ajudado pelas confusões todas de um treino com chuva, com seco, que prejudicou muita gente e embaralhou as cartas. Mas o que a gente está vendo aí é uma Fórmula 1 que há muito tempo não se vê, em disputas de posições e de carros importantes. O primeiro é Fisichella da Williams, o segundo é Coulthard da Red Bull, o terceiro é o Webber da Williams. Da Renault, Fisichella, o Coulthard da Red Bull, Webber da Williams, Barrichello da Ferrari, Montoya da McLaren, Alonso da Renault, Trulli da Toyota, Klein da Red Bull, Heidfeld da Williams e Raikkonen da McLaren. São os 10 primeiros colocados. Aí apenas na 11ª posição aparece a Ferrari de Michael Schumacher. Depois aparece a Sauber de Villeneuve. Depois aparece a BAR de Jenson Button. Depois a BAR de Sato. A decepção são as BARs. Depois aparece a Sauber de Felipe Massa. Depois aparece a Toyota de Ralf Schumacher. A Jordan de Kartkian. A Jordan de Monteiro. E a Minardi de Frisacher. E o Albert está fora da prova. Só um carro fora. E por uma grande coincidência,
Os 3 primeiros colocados são pilotos que estão estreando em equipes, mudaram de equipes esse ano. Quem ficou fora ali foi o cameraman, quase que ele saiu do circuito. Segunda parada. Vamos começar. Segunda parada. Foi o Trulli mesmo que fora Minardi, foi ele dos carros principais que abriu, então ele já para ali. Para restando 21 voltas. Com 36 voltas completadas. Vai botar combustível para ir até o final. Todo mundo olha o pneu, olha para cá, olha para lá. Olha, mas não pode nem mexer. Olha o Monteiro ali. Viu o mundo ao contrário. E fica ali paradinho ali, vendo todo mundo passar. Barrichello virou um 26,7, ele tá virando bem, hein? Mark Webber tá virando um 27,3. O Kuhn tá virando 27,0. Rubinho baixou de 3,6 para 2,8. Vai tentando chegar Rubens Barrichello, ele que tem a 4ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Dizem que ela segue firme na ponta, ele já completou a volta de número 37, Coulthard também. Passou 12 segundos atrás dele, Mark Webber também, Barrichello também, os 4 primeiros completaram a volta de número 37. Aí Alonso passa, ele é o 6º, você tá vendo? O Schumacher, eu vou dizendo ali, daqui a pouco vai passar o Christian Klein. Christian Klein. O 7º, Heidfeld, o 8º. Schumacher está tirando a diferença. O Schumacher, é o problema que a gente detectou ali no carro do Raikkonen, problema no assoalho. Quer ver uma coisa? O Raikkonen virou um 27,0, o Schumacher virou um 26,3. Fez a volta mais rápida dele, Schumacher outra vez. O que não mudou é que a classificação, a pontuação vai até a 8ª posição. Aquela história dos 10, 8, 6 e aí vai baixando. Tá bonita essa câmera aí de frente. O Mark Webber. 2,9 a vantagem dele para Rubens Barrichello. A Williams está pronta no box e deve ser o Heidfeld. Ele entrou junto com o Trulli no primeiro pit stop. O Villeneuve, atrás do Villeneuve, Jason Button, atrás de Jason Button, o Sato. O Felipe Massa vem 12 segundos atrás desse pelotão aí, ó. A vantagem que ele tem para deixar esses 4 para trás é se ele realmente não parar. Então ele pula lá para frente. Ali para frente do Trulli, quer dizer, ele pode pular ali para uma 11ª posição. Aí para chegar no Schumacher já é mais difícil. Rubens Barrichello acaba de fazer a melhor volta dele na prova, 1,26,5 contra 1,26,8 de Mark Webber, a diferença é de 2,7. Vai chegando lentamente, vai chegando Rubens Barrichello. A tentativa do Massa é válida, claro, mas ele dependeria também de quebras que não, por enquanto não estão acontecendo. Por quê? Dependeria de umas 3 quebras para chegar em 8º. Porque da posição que ele está até o primeiro ponto a ser marcado, o 8º, dá por volta de 40 segundos ele teria que ganhar com essa parada menos. E não é suficiente, uma parada menos é em torno de 20. O Heidfeld está aí, 36,7 é o 8º colocado. O Massa está 78. 42. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin. Quanto mais nova, mais gostosa. Go easy on your brakes. We are okay, but we need to look after them. We think JV is stopping before you, so you should be okay still. Quem é que vai parar antes de quem aí? É o Webber que vai parar antes do Heidfeld, que já está aí. Já está aí. E até se justifica. Eu tinha arriscado dizer que é o Heidfeld, mas o Heidfeld fez a parada mais longa de todas, de 10,5. Então ele tem mais gasolina mesmo. Aí você vê o Mark Webber voltando. Coulthard é o 2º, o Barrichello é o 3º. Aí eu quero dizer uma coisa. Se quando o Rubinho parar, quanto foi o tempo de parada do Webber? 9,5. 9,5.
O Rubinho tem tudo para ir para o pódio no lugar do Mark Webber, porque a parada do Rubinho deve ser menor. Ele tem tudo para, parando mais rápido, ir para o pódio no lugar do Mark Webber. Ele estava 2,7 atrás do Webber. O Rubinho tem que parar, por essa previsão feita no computador, ele tem que parar daqui a 2 voltas. Vamos ver o tempo de parada. Aí você vê o Villeneuve. Os pneus estão resistindo bem. A equipe Red Bull fica sempre com o bico ali na frente, porque já que pode trocar o bico, eles ficam com o bico ali pronto, se precisar, se o piloto solicitar. É a única coisa que pode trocar junto com o abastecimento. Essa briga aí, que a gente está vendo há um tempinho já, é uma briga encardida, que é Villeneuve contra Trulli. Se bem que o Villeneuve entrou agora. Villeneuve entrou agora. Trulli sempre é uma briga encardida com qualquer um, na verdade. Agora a briga do Trulli, nesse momento, é com Jason Button. Olha lá. Olha lá. Já tá fechando. Rubens Barrichello encostou de vez no Coulthard, hein? Olha. Passou e passou. Avisou e passou Jason Button. Fez a ultrapassagem em cima do Trulli. Já não tem o mesmo rendimento o Trulli. Klien vai para os boxes. Heidfeld vai para os boxes. E o Klien sai na frente do Heidfeld. O Klien agora é o 8º colocado, o Heidfeld é o 9º. Isso porque o Schumacher é o 7º colocado, porque o Schumacher não fez aí a segunda parada. Foi para a 7ª posição o Schumacher. Fisichella é o 1º, Coulthard é o 2º, Barrichello é o 3º, Montoya é o 4º, Alonso é o 5º, Webber é o 6º, Schumacher é o 7º, Klien é o 8º, Heidfeld é o 9º, Raikkonen é o 10º, Felipe Massa é o 13º. Ralf Schumacher vai para a 3ª parada dele. Restando 16 voltas. A partir daí é que todo mundo espera que possa haver uma diferença de rendimento dos carros em função do desgaste dos pneus. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Aí a vantagem do Coulthard para o Rubinho. O Coulthard vai ter que fazer a segunda parada e o Rubinho também melhora cada vez a situação do Rubinho na prova, hein? Não em relação ao Fisichella, claro, que leva 15 segundos de vantagem para o Coulthard, que é o 2º colocado. E o Rubinho está virando 1,5 segundos mais rápido que o Webber, o que acho que já é o suficiente com mais 1 ou 2 voltas. O Webber acabou de errar. O Rubinho deve conseguir ultrapassagem em cima do Webber, sim. O Webber está ali, o Schumacher está atrás dele, ó. O Webber deu uma errada. É aquela história. Agora que nós vamos ver se o Webber é craque mesmo. Há muitos e muitos anos eu falo isso. Você vê como o Webber errou ali? Ainda conseguiu voltar na frente do Schumacher. Tem muitos pilotos que dizem, esse piloto vai ser fenomenal. É a revelação do ano, vai ser craque, vai ser fera. Fisichella, o líder, vai para os boxes. Fisichella vai para os boxes. Quando você está numa equipe pequena, numa equipe média, é fácil você fazer um bonito. Quando você vai para a equipe grande, e você passa a ter a obrigação de andar na frente, deixa de ter o direito de errar, aí é que você vê a capacidade de um piloto. Muitas promessas ficaram pelo caminho assim. Vamos esperar a temporada para ver se o Webber é tudo isso que todo mundo achava. Montoya vai para os boxes. Coulthard também vai para os boxes. Rubens Barrichello vai outra vez para a liderança. Schumacher vai para os boxes. Aí Schumacher vai para o box. Schumacher ocupava ali a 7ª posição e foi para os boxes. Aí a parada do Schumacher. 6,8. As Ferraris vão pontuar. Vamos ver o Rubinho como é que vai ficar. Pode até ser 2º, Rubinho. Pode até ser 2º na prova. Pode até ser 2º na prova. Barrichello permanece na pista. Apenas Barrichello, Alonso e Felipe Massa. Olha lá. Aí você está vendo dois alemães se achando no caminho.
Era o Weber ali, com o Weber. O Weber tinha voltado, só se o Weber parou junto. Deixa eu ver aqui o Weber. O Weber tinha feito a segunda parada dele mesmo. O Schumacher vem pedindo para que empurrem. Então as Ferraris não vão mais pontuar não, só uma que pode pontuar. O Schumacher já ficou por ali. Rubinho no box. Vamos tentar ouvir. Rubinho no box. Cadê o tempo do Rubinho? Cadê o tempo de parada do Rubinho? Cadê o tempo de parada do Rubinho? Cadê o tempo de parada do Rubinho? Era fundamental saber o tempo de parada do Rubinho agora. Bandeira amarela ali naquele setor. Teria sido fundamental. Era o Heidfeld. Não podia ser o Weber porque o Schumacher tinha acabado de parar no box. Ó, a geração tá deixando um pouco a dever aí nas informações. Pegaram o Schumacher por trás. O Schumacher por trás. O Schumacher tá pedindo para ser empurrado porque era exatamente para voltar. Já que pegaram ali por trás, ele rodou. O motor apagou. E vamos ficar devendo o tempo de parada. Travou e agora, hein? Ele bateu por trás no Schumacher ou foi o Schumacher que jogou o carro em cima do Heidfeld? O Schumacher jogou o carro em cima do Heidfeld. Schumacher jogou primeiro. Por isso que ele ficou quietinho dentro do carro, não reclamou, não fez sinal. O Schumi jogou o carro para cima do... Ó, quer ver? Olha lá. Por onde vou? Botou o carro na grama. Então tinha que voltar. Sabemos que o Michael não é flor que se cheire quando se trata de brigar contra o piloto. E o rendimento dele é ruim, você tá vendo? O Heidfeld ficou vendido ainda. Depois que pisou na grama, ele ficou vendido. O Alonso é o primeiro, porque não parou. Apenas Alonso e Felipe Massa não pararam. Olha, você queria problema... Você tá dizendo 3 problemas pro Felipe Massa pontuar, já Dois já tem. 2 já tem. Tá faltando um só. Schumacher vai entrando ali, deve a parte de baixo do carro ali já com problema, se bem que ele abriu o tanque, né? Não, o tanque abre automático. O tanque abre automático, aquilo que eu explicava, baixou de uma determinada velocidade e abre a tampa. Já vai pra garagem. Tá abandonando aí o Schumacher. Restando 13 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams e Fórmula 1. A situação de momento é o seguinte. Alonso é o primeiro, porque não parou a segunda vez. Fisichella é o segundo na parada do Alonso, volta para a ponta. Barrichello é o terceiro, na frente do Coulthard, na frente do Weber e na frente do Montoya. Funcionou a tática do Rubinho, apesar da geração da imagem, dos responsáveis da geração da imagem não terem mostrado o reloginho. Funcionou a tática do Rubinho. Vai trazer o carro na ponta do dedo, vai trazer com cuidado, é um piloto essencialmente técnico. Eu tô falando, tem gente que tá rindo de mim. Pode ser o ano dele. Excelente corrida do Rubinho, excelente estratégia. E como eu disse antes, é muito importante conquistar pontos bons como um pódio com esse carro do ano passado, porque assim que o carro novo vier, pode esperar que a Ferrari venha com tudo. Você viu ali o Alonso voltando, você viu o Rubinho passando para garantir a segunda posição, para ficar entre as duas Renaults. Você está vendo aí o Weber. Está vendo aí o Mark Webber. 12 voltas para o final. Fisichella é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alonso é o terceiro, Coulthard é o quarto. É um resultado excepcional para a estreia da equipe Red Bull. E com o veterano Coulthard, que muita gente já dizia acabado para a Fórmula 1. Depois Weber, depois Montoya em sexto, Klia em sétimo, Raikkonen em oitavo, o Trulli em nono, o Felipe Massa é o 10º. Ele está 8,3 atrás do Trulli. Ele está, você bota aí mais 9, 17,3, 19,6 atrás do Raikkonen. Só que o Raikkonen e o Trulli já pararam. Então ele fica ali na 10ª posição, ele teria que ter mais 2 problemas. Exatamente, o cálculo era esse. De 3 a 4. Ele precisava de 40 segundos, ele ganha 22, parando uma vez só. Então, está faltando exatamente esses 18 segundos, que ele só pode encontrar se tiver mais 2 quebras. Aí. Apesar da saída dele de pista, ele já põe essa altura, isso é importante. Já põe 23 segundos em cima do Villeneuve, que é o companheiro de equipe dele.
Ela bota 23 segundos para cima do Villeneuve. Isso com todos os problemas, que o Villeneuve se deu bem nos treinos e o Massa nem fez tempo. Agora é o seguinte. O Fisichella tem 11,7 de vantagem para o Rubinho. Está vendo o Rubinho aí. E o Alonso vem que vem atrás do Rubinho na terceira posição, tentando fazer uma dobradinha da Renault. Seria o sonho de vida aí do Flávio Briatore. A essa altura, restando 11 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Depois das emoções da Fórmula 1, começa legal a Fórmula 1, a temporada de 2005. Vem aí o Serginho Groisman e seu Altas Horas. Às 10h30 da manhã no Esporte Espetacular tem Brasil e Uruguai, a final da eliminatória da Zona Americana do futebol de areia. Rubens Barrichello abre caminho. Vai deixando ali uma jorda entre ele e o Alonso. Ele não pode perder tempo de jeito nenhum. Agora nós vamos ficar de olho enquanto vira o Rubinho e enquanto vira o Alonso. Ele se deu bem ali, Aí está vendo o Ralf Schumacher. Chegou ali o Ralf Schumacher. E olha lá o tempo que perdeu o Alonso, faz a ultrapassagem o Alonso. A vantagem do Rubinho era de 1,7. Restando 10 voltas para o final. O primeiro é Fisichella, ele se aproxima da segunda vitória dele. A primeira foi aquela vitória confusa, que deram a vitória para o Raikkonen e depois tiraram. Quer dizer, a FIA deu a vitória para o Raikkonen e depois tirou. A Globo disse desde o fim, desde a bandeirada, que a vitória era do Fisichella. Nós dissemos, lembra, Reginaldo? O Fisichella ganhou essa corrida. Eles estão dando a vitória para o Raikkonen, mas quem ganhou foi o Fisichella. Foi o Grande Prêmio do Brasil há 2 anos. Agora tem uma diferença de uma corrida para outra, né? A temperatura, 26 graus. Opa! Ele está perguntando a posição do Rubinho, se está atrás, se não está, se está valendo aquela posição ali. Apenas confirmando a posição dele, que é o terceiro e que é o Rubinho o segundo. Ele pergunta se é o Rubinho que está na frente dele. Está vendo uma Ferrari, ele está perguntando quem é. Ele está aí 1,7 segundos à sua frente. Foi essa a última frase da equipe para ele. 1,7 seconds behind you. Às vezes dá para entender, às vezes não dá para entender nada. Você falava, Galvão, do desempenho do Coulthard. É engraçado não, é importante o desempenho do piloto como é associado com um lado psicológico dele. O Coulthard estava num momento muito baixo na McLaren, com um desempenho muito ruim, por ser um segundo piloto que já não dava nem conta mais do recado. Foi para a Red Bull, é o primeiro piloto e você vê o desempenho que ele está tendo por estar bem com ele mesmo. Olha a diferença de 1,7, cai para 1,4. O Alonso vai dar trabalho para o Rubinho nesse final, restando 9 voltas. Mas subiu para 1,6, você viu por quê, né? O Alonso já pisou na terra ali. Na perseguição ao Rubinho, ele já pisou do lado direito na terra, e agora pô. E aí vai o físico, ali. 14 mil giros, 15 mil giros. Quarta marcha, aceleração total, avisa, sai da frente, já faz sinal. Sexta marcha, marcha para cima, tá acelerando, foi no freio. Segunda marcha, curva para direita, meio acelerador, acelerador total. Terceira marcha, quarta marcha, freio de novo. Telegrafou ali no acelerador e botou aceleração, reclamou, freio, segunda marcha. Acelera tudo, terceira marcha, curva para direita, acelera de novo. Quarta marcha, vamos para quinta marcha, vamos para sexta. E aí eles tiraram só para me derrubar na hora que ele ia botar a sexta marcha. Dá para ver que melhoraram muito esse carro da Renault. O ano passado era um carro que saía muito de frente, desde a entrada até a saída da curva. E deu para ver agora com essa câmera do Fisichella que o carro está muito bem equilibrado. Você vê, Reginaldo, a diferença de 1,7 caiu para 1,4. Aí ele deu aquela pisada na terra, subiu para 1,7 de novo. Fisichella é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alonso é o terceiro, são os 3 primeiros. Coulthard é o quarto, Mark Webber é o quinto, Montoya é o sexto, Klien é o sétimo, Raikkonen é o oitavo. Por enquanto esses 8 marcam pontos. Trulli é o nono e Felipe Massa é o 10º. Não é fácil a posição do Rubinho, porque faltam apenas 8 voltas e a Renault, sem dúvida, é um carro mais rápido do que essa Ferrari velha, apenas modificada, 204M.
mais 8 voltas, e se chegar, e o Rubinho vai defender essa posição a qualquer custo, é uma boa briga aí se ele chegar. Tá reclamando do quê, Weber? Tá na reta, tira de lado e vai embora. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. Vamos para as voltas finais, 8 voltas daqui a 2 semanas. Eu dizia o seguinte: a temperatura do ar andou aí 18, 19 graus nessa corrida. A temperatura da pista 25, 26. Daqui a 2 semanas eles vão para Malásia. Aí vão para 35 de temperatura, e a temperatura da pista sei lá quanto. 60 graus, sei lá, 50 graus. É outra história, é outro mundo, né? É outra história e outro mundo. Eles têm que aumentar demais a refrigeração do carro, que compromete muito a parte aerodinâmica. Então, o carro com eficiência aerodinâmica boa leva muita vantagem no calor e numa pista como Malásia. Fisichella é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alonso é o terceiro, David Coulthard é o quarto, Mark Webber é o quinto, Montoya é o sexto. Os 6 primeiros já completaram a volta de número 50, no total de 57 voltas. Olha, Galvão, o Rubinho reage mesmo. Fez 1:26.465, a melhor volta dele na corrida. Está disposto a manter essa posição de qualquer forma. E olha só, desde que ele corre com o Schumacher na Ferrari, é a primeira vez que ele inicia, se tudo terminar desse jeito, que ele inicia o ano na frente do alemão. Pode ser o ano do Rubinho. É outra Fórmula, tem 18 corridas para frente. Tem 18 corridas para frente, mas tem que dirigir diferente. Tem que dirigir diferente. Fisichella é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alonso é o terceiro, Coulthard é o quarto, Webber é o quinto, Montoya é o sexto, Klee é o sétimo, Raikkonen é o oitavo. Está dizendo que ele pode usar o override, que é um botão de aumentar o giro do motor, mais 2 vezes. E esse botão é usado geralmente quando você está no vácuo do carro da frente e tenta a ultrapassagem. Ele tem mais 2 chances. Para tentar se aproximar ali do Rubinho. Então, ele tem, uma vez que pega o vácuo, ele consegue usar esse equipamento. Tem que chegar para pegar o vácuo. Tem que chegar para pegar o vácuo. E o override é um limitador extra. Você consegue subir um pouco mais o giro do motor para justamente tentar a ultrapassagem na reta. Fisichella já vai administrando a vantagem. Virou um 27.2 contra um 26.5 do Rubinho. A diferença caiu para 7.2. Como nós já dissemos agora há pouco, seria a segunda vitória do Fisichella. A primeira foi aquela confusa do Brasil, que deram pro Raikkonen e depois devolveram pro Fisichella uma semana depois. Não pode perder tempo agora o Rubinho, hein? É importante não perder tempo agora. É o Villeneuve na frente dele, para tomar uma volta. Mas é problema de qualquer jeito. Villeneuve é problema de sempre. Perdeu um certo tempo ali. Não foi. Podia. Ele podia ter liberado, mas na curva anterior. Agora perde um pouco de tempo também o Alonso. O Villeneuve abriu para ele. Era de 7.2 a diferença do Fisichella para o Rubinho na volta anterior. Olha o Nicolas Cage aí. Ator fantástico. Olha lá, ele que é americano, está fantasiado de australiano. A diferença de 7.2 do Fisichella para o Barrichello caiu para 6.8. Restando 5 voltas, está administrando a vantagem, administrando o Fisichella. Pode estar mal calçado nessa altura, pode ter problema ali com os pneus. É aquela história do finalzinho, né, Reginaldo? E sabe lá como é que está o pneu de cada um nesse finalzinho. Ainda mais que são marcas diferentes, né? A Ferrari é praticamente a única com Bridgestone, porque as outras duas são Jordan e Minardi, que não contam. Então é a única. E a Michelin tem as outras todas. O que me surpreende é que o estilo de pilotagem do Alonso, e ainda quando ele ficou atrás do Villeneuve, ele teve que acelerar, tracionar bastante, e ele ainda tem pneu nesse final. Olha, passou a 6.8 na volta anterior e vai passar abaixo de 6, hein? Vai passar na casa dos 5 agora. Mas o Alonso está chegando. E o Alonso está chegando também. Eu acho que o Fisichella está bem. Ele deve ter apenas usado... Quem é? Quem é que tá? Montoya passando reto ali, ó. Montoya.
Olha o Montoya ali. O Fisichella deve estar bem, deve estar bem. Finalzinho é duro, vai ser duro para pneu no final. Ele deve estar apenas ajustando o motor com 1.000 e poucos giros a menos para não forçar nesse final de prova. Tá segurando a onda. Mas eu acho que está sob controle. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Faltavam 8 voltas quando o Rubinho começou essa dura batalha para segurar o Alonso. Agora já faltam 4. E na metade, exatamente na metade, ele conseguiu manter exatamente a diferença, 1.6. É claro que subia um pouco, caía um pouco, mas está no 1.6. Não, tá bem, agora, tá bem. Tá ótimo. Agora eles viraram 26 e 4 cada um deles. Exatamente. Fisichella é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alonso é o terceiro. Menos de 4 voltas para o final. A quarta posição é do Coulthard, que tem 3 segundos de vantagem para o Webber, que é o quinto. O Montoya é o sexto, o Klein é o sétimo, o Raikkonen é o oitavo. Esses são os 8 que marcam pontos. Daqui a pouco, Serginho Groisman, altas horas, logo depois das emoções da Fórmula 1. O Coulthard cortou o caminho Cortou o caminho ali. O Coulthard cortou o caminho, hein? Porque tá muito lento na frente dele a Minardi. Estava tão lento que ele teve que cortar caminho. Senão ele ia bater atrás da Minardi. Imagino que deva pensar assim o diretor de prova e não querer dar uma punição no Coulthard nessa altura, né? Aí você vai vendo o Coulthard, atrás dele o Mark Webber. Você tá vendo o Villeneuve ali para tomar a volta do Coulthard. O Villeneuve, que é o 14º colocado, para tomar a volta do Coulthard, que é o 4º colocado. 3 voltas para o final. Fisichella se aproximando da segunda vitória da carreira dele. O Rubinho se aproximando do Fisichella, a vantagem é de 5.4. E o Rubinho sustentando a vantagem para o Alonso. Era de 1.6 na volta anterior, agora é de 1.5. Tirou apenas 1/10 o Alonso. E é aquela bela história. Chegar uma coisa, passar é outra. E os donos de equipe e engenheiros que arriscaram a dizer que a Renault seria a referência nesse início de campeonato estão se dando bem, pelo menos nessa temperatura baixa da pista da Austrália. Claro, vamos ver no calor da Malásia. Aí já muda bastante, vamos esperar para ver. Mas está se dando muito bem que tem 2 Renaults, você vê, em primeiro e terceiro. Claro que também tem 2 Red Bull, mas aí as colocações já são outras. Já é 4º e 7º e 2 McLaren, que está em 6º e 8º, já é bem diferente. E a McLaren acaba sendo, então, diante da expectativa, uma certa decepção. É verdade. Aí o Fisichella, restando 2 voltas. A vantagem do Fisichella para o Montoya, também do primeiro para o sexto essa altura, não sei o porquê de marcar essa vantagem do primeiro para o sexto. A vantagem do Fisichella para o Rubinho é de 6.1. Do Rubinho para o Alonso 1.2, caiu 3/10 agora. Tem que segurar a onda o Rubinho nessas 2 voltas finais. Você vê nessa imagem em câmera lenta que os pneus se encontram em ótimo estado. É verdade. Usaram pneus de composto bem duros, bem resistentes. Quer dizer, os carros ficam mais nervosos, contornam a curva de velocidade um pouco menor, mas estão passando no teste. Bem constantes. Estão passando no teste. Imagine, confesso que eu esperava mais problema. Nessa altura o Fisichella virar 1:25.9. Sem precisar, né? Tá tudo sob controle. O Rubinho virou 26.6 e o Alonso virou 26.2. Já o físico vai abrir a última volta do Grande Prêmio da Austrália em Albert Park em Melbourne, para chegar à segunda vitória dele. Olha que curioso, né? Também em consequência do regulamento. O tempo de volta da corrida muitas vezes vai ser melhor que o da pole. Aqui, se você lembrar que os melhores no tempo seco foram na casa de 28, agora o Fisichella está virando 25.9. É verdade, porque o pneu aguenta, o combustível abaixa, então ele tende a ser mais rápido. Fora a preocupação, e a hora que Treina-se. o sujeito está qualificando, preocupação com a durabilidade do pneu. Treina-se com muito mais combustível do que no final da prova. Exatamente. Volta final. São menos de 5.300 metros agora para Giancarlo Fisichella. Para ele chegar à segunda vitória dele na Fórmula 1. A primeira foi complicada, só deram o troféu para ele uma semana depois. Aí o italiano Fisichella. Barrichello é o segundo. Voltou a levar a diferença para 1,5 segundos em relação ao Alonso, que é o terceiro colocado.
Tem 32 anos, 143 grandes prêmios, vem para a segunda vitória e há muitos anos os italianos estão esperando que este romano tenha a chance de pilotar um carro de ponta. Olha só a equipe Renault esperando a chegada do Fisichella. O Alonso está pertinho do Barrichello, e você viu ali. Aí Fisichella abre caminho em cima da Minardi. Vem ele para a vitória, vem para vencer, pole position, de ponta a ponta, abriu caminho em cima da Jordan. Fez a pole de ponta a ponta, aí vem Fisichella. Rubinho tentando sustentar a segunda posição, Alonso se aproxima de forma perigosa para o Rubinho. Fisichella, Barrichello e Alonso. A Ferrari entre dois carros da Renault. Vem para a vitória, vai vencer Giancarlo Fisichella. Aí vem ele para receber a bandeirada, vence Giancarlo Fisichella, vence o Grande Prêmio da Austrália. Lá vem Barrichello, Alonso. Rubens Barrichello do Brasil é o segundo, Fernando Alonso da Espanha é o terceiro. Aí a equipe falando com Fisichella, Fisichella falando com a equipe. O carro está ótimo, estava ótimo. Agradece a todo mundo. Exatamente. Agradece a equipe. Se o carro esteve ótimo o tempo inteiro, obrigado a todos vocês. Bandeirada dada por uma mulher, hein? Coulthard é o quarto. Que resultado do Coulthard, amigo. Então, de parabéns. Que resultado do Coulthard. A estreia da equipe Red Bull comprou a Jaguar e a Jaguar andava lá atrás, fechava a raia no último ano. Mark Webber, melhor posição da Williams em quinto. A única Williams, depois o Montoya na sexta posição com a primeira McLaren, o Klien com a segunda Red Bull em sétimo e o Raikkonen com a segunda McLaren. Trulli na nona posição e Felipe Massa. Felipe Massa completa na 10ª posição, uma semana e meia na frente do Villeneuve, companheiro dele de equipe. Começa o campeonato com Fisichella com 10 pontos, Rubinho com 8, Alonso com 6. Ali as duas Renaults. Grande vitória realmente do Fisichella, grande corrida da Renault. E o Flávio Briatore cumprimenta todo mundo, feliz da vida o Flávio Briatore, figuraça da Fórmula 1, Flávio Briatore. Olha, pelo que eu conheço do Flávio há muito tempo, vai ter festa da boa. Hoje vai. Essa vitória da Renault vai ter festa da boa em Melbourne. Hoje vai. Renault em primeiro e terceiro e Barrichello com uma corrida corretíssima na segunda posição. Voltamos já com o pódio. Globo, a gente se vê por aqui. A tecnologia Petrobras está presente em todas as pistas. Tudo para você usar a melhor gasolina no seu carro. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Seu celular pesa muito no orçamento? Então faça como eu, muda pra TIM. Só ela tem o TIM Lite. São 40 minutos para você falar com quem quiser por R$32. E você ainda ganha 40 minutos extras todo mês por até um ano. Resumindo, 80 minutos por R$32. Porque na TIM é assim, você fala e não pesa no seu bolso. TIM, viver sem fronteiras. Sabe quando é difícil revender um Celta? Vai esperando. Celta, o carro com a maior taxa de valorização do país. O melhor para se comprar só podia ser o melhor para revender. Celta, o xodó do Brasil. Chevrolet, conte comigo. É sério, foi só isso. Eu fui lá e o banco abriu a conta no meu nome. É, e os caras ainda me deram 800 pau de crédito pré-aprovado. 800? Você tá duvidando? Eu nem precisei comprovar renda nem nada. Olha o que eu descolei. Minicard internacional. Vem cá. Vem ouvir o que esse cara tá falando. Agora não dá, tô indo abrir minha conta. Anda, pudim. Real Universitário. É o real investindo em você quando você mais precisa.
experimentou, pediu, gostou, refrescou, sentiu sabor, mergulhou, gelou, ficou. Verão de novo, verão de nova, verão de novo, verão de nova, verão de novo, verão de nova, Nova Skin. Cerveja, quanto mais nova, mais gostosa. Beba com moderação. Chefe, olha só que bacana! Ótimo! Vamos vender cigarro com essa imagem. Vamos colocar em todos os bares, padarias, botecos. Mesmo nos bairros mais pobres? Acho que você já sabe a resposta. Um dinheirinho pro cigarro tem que sobrar. Já pro pão e pro leite. Às vezes você me assusta. Fique esperto, o cigarro quer enrolar você. Ministério da Saúde. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Olha o Fisichella comemorando. Existe forma melhor de estrear numa equipe do que estrear com vitória? Na primeira corrida do ano? Mostra que sempre teve potencial. Aí sim é aquela história. Aquele que tem potencial para ser um grande piloto. Mostra que sabe andar na frente, sabe andar com a pressão de não ter o direito de errar. O Mark Webber, por exemplo, andando na Williams, repetiu apenas a melhor colocação dele, que ele conseguiu aí mesmo na Austrália um quinto lugar com uma Minardi. E agora consegue um quinto lugar com a Williams. Rubens Barrichello sai com a expressão satisfeita. Você está vendo aí a classificação. Fisichella, Barrichello, Alonso, Coulthard, Mark Webber, Montoya, Klee e Raikkonen entram na zona de pontuação. Trulli e Massa, os 10 primeiros. Quer ver a classificação? A pontuação, tá aí o Fisichella indo lá, ele vai pro pódio, pro alto do pódio. Rubinho também, mesmo acontecendo com o Alonso. Aí os cumprimentos pro Fisichella. Foi ali pesar, tem que pesar. O espanholzinho pequeno Alonso ali, das Astúrias, chegando em terceiro. Galvão. Você viu lá de camisa branca o Pasquale, que está sempre recebendo os pilotos. Aí o Rubinho chega. Chega o Rubinho. Vamos lá, Pedro Bassan. Só sobre o acidente entre o Heidfeld e o Schumacher. O Schumacher ainda não falou nada, mas o Heidfeld disse que a culpa foi do Schumacher, porque ele, Heidfeld, estava mais veloz e o alemão, o compatriota dele, fechou a porta para ele naquela curva. Estava nervoso o Nick Heidfeld. E com razão, ficou claro aqui na imagem exatamente isso. Completando, Jason Button 11º, Ralf Schumacher 12º, Villeneuve 13º, Sato 14º, Kartkian 15º, Monteiro 16º, Frisacker 17º, Schumacher, Heidfeld e Albers. O Albers quebrou a Minardi, Schumacher e Heidfeld bateram. Agora vamos ver a classificação, como é que fica a classificação depois desta primeira prova. Vamos lá, mostrar aí a classificação. A pista é invadida. O Fisichella 10 pontos, o Barrichello 8, o Alonso 6, o Coulthard 5, o Webber 4, o Montoya 3, o Klee 2 e o Raikkonen 1. Por equipes, a Renault 16, a Ferrari 8, a Red Bull 7, a Williams 4 e a McLaren 4. E aí, Fisichella. Hino italiano. E não é para Ferrari não, hein?
Senna intercalava com o Prost. Era hino francês e hino do Brasil, hino francês e hino do Brasil. Tivemos o italiano para o Fisichella, o hino francês para a Renault. Aí o troféu para a Fisichella e a alegria do romano, o italiano de Roma, Giancarlo Fisichella. Bom, um brilhante início de temporada para a Renault. Primeiro com Fisichella, terceiro com Alonso. Mesmo Fisichella daquela única vitória na carreira no conturbado Grande Prêmio do Brasil de 2 anos atrás. Eu que, opinião particular, claro, mas sempre fui mais Fisichella do que Alonso aí nos palpites. Tá aí se confirmando esse grande piloto que é o Fisichella. Rubinho, excelente corrida, largou em 11º, carro muito mais limitado do que os novos modelos dos rivais. E pela primeira vez na carreira, desde que corre na Ferrari, começa o campeonato na frente do Schumacher. McLaren montou em sexto, Kimi em oitavo. Para quem criou a expectativa de lutar pelo título, uma grande decepção. E o Massa, 10º lugar, a 24 segundos de marca-ponto. Luciano Burti, obrigado por sua participação. Gostou? Gostei muito, fiquei muito feliz em ver uma corrida muito competitiva, uma vitória da Renault e um ótimo desempenho do Rubinho. Com certeza essa temporada promete. Muito bem, nós vamos encerrar, Galvão. Olha só, uma corrida que teve só 2 quebras, uma Ferrari e uma Minardi, a mais rica e a mais pobre. Tá certo. Aí os 3. Pódio sem Schumacher. Pódio um latino ali, um francês, um espanhol e um brasileiro. Tá aí. Um italiano, perdão, italiano, um espanhol e um brasileiro. Fiquei com o francês na cabeça da equipe Renault. Aí a chegada do Fisichella, obrigado pelo carinho, pela audiência. Estaremos juntos, vão ser 19 corridas. A próxima daqui a 2 semanas, no calor da Malásia, em Kuala Lumpur. Vamos ver o que acontece. Deu Fisichella, Rubinho em segundo, Alonso em terceiro. Felipe Massa foi 10º colocado, a corrida foi bonita. E a Fórmula 1 promete, aperta os cintos. A Fórmula 1 está mais enlouquecida do que nunca. Um abraço, vem aí. Altas horas com Serginho Grossman. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2005. Oferecimento TIM, a maior cobertura GSM do Brasil.